Pessoal, então agora aqui, ó, a última equação que a gente vai ver é chamada de equação de Clapeyron ou lei dos gases ideais, tá? Então, na verdade, essa última aqui é a lei que rege um único estado do gás. Então, a gente aqui vai estar falando de um estado, não vai estar falando do que? Da transformação. Então, lembra do estado A passando para o estado B? Aqui a gente não vai ter essa transformação. Aqui a gente vai só analisar o estado A unicamente e o estado B unicamente, ou qualquer outro estado que o gás esteja, tá? Então dá uma olhada no gráfico aqui, ó. Gráfico PV de novo, pressão aqui, volume aqui. Então aqui eu desenhei dois pontos que representam dois estados que o gás está. Então aqui, ó, o ponto A, tá bom? Então nesse ponto A a pressão é 2 e o volume é 3. Então, aqui o gás está a uma pressão de 2 atm, ocupando um volume de 3 litros. E eu não sei qual que é a temperatura do gás aqui, tá? Então esquece esse B aqui, não pense numa transformação, não é isso. Pensa só nesse pontinho A, tá? E eu sei que o gás ele tem 2 mols. Aqui vai ter que entrar essa outra variável aqui, pessoal, que é o número de mols do gás. Número de mols você já deve ter estudado lá em química bastante, né? É uma medida de quantidade, tá? Quantidade de matéria ali. Então, a quantidade do gás. Então, aqui eu tenho 2 mols de gás, tá? Então, aqui, voltando, ponto A. Tenho pressão, tenho volume. Quero saber a terceira, que é a temperatura. Então, eu uso quem? A lei de Clapeyron, que é essa aqui, ó. PV, pressão vezes volume, igual a nRT, onde N é número de mols, que nesse caso é 2. O R é uma constante, que é chamada de constante universal dos gases, a gente vai ver qual que é o valor dela aqui. E o T é a temperatura que eu quero encontrar, tá bom? Olha, pessoal, o R é uma constante, vale 0,082, e olha a unidade aqui, ó, atm vezes litro, dividido por Kelvin vezes mol. Esse R, pessoal, se você procurar aí em algum livro na internet, ele vai ter vários valores diferentes. Por que ele vai ter vários valores? Porque isso vai depender da unidade que você está usando. Então, se ao invés de atm para pressão você está usando Pascal, esse valor já é outro, ele já muda. Se ao invés de litro você está usando metro cúbico, esse valor já muda. Se ao invés de Kelvin você está usando Celsius, esse valor ele muda um pouco. Tá? Mas se você estiver usando as unidades que a gente está usando aqui, que é atm, litro, Kelvin, mol, ele vai ser sempre 0,082, tá? Então vamos lá, ó. Tenho pressão, tenho volume, tenho o número de mols, sei o valor da constante. Quero achar a temperatura. Então vamos aplicar os dados que a gente tem aqui nesse estado A, aqui. Então aqui vai ser, ó, pressão, qual que é a pressão que eu tenho no estado A? 2 vezes volume. Qual que é o volume que eu tenho no estado A? 3 igual. Qual que é o número de mols que eu tenho no gás? 2, então N vale 2. Qual que é a constante R? 0,082. E vezes T, que é a variável que eu quero encontrar. Tá bom? Se você isolar o T, vai ficar o quê? 2 vezes 3, né? Aqui em cima, né? Para você isolar o T, você tem que pegar o que está acompanhando ele e passar aqui para baixo, dividindo. Então aqui em cima continua 2 vezes 3 e aqui embaixo 2 vezes 0,082. Tá? Se você fizer isso aí na calculadora, deixa eu fazer aqui, ó. 2 vezes 3, 6, né? Então 6 dividido por 2 vezes 0,082. 36, pelo meu cálculo aqui, se eu não fiz nada errado, não fiz. 36,58. 36,5 temperatura Kelvin. Tá bom? Então o gás aqui, pessoal, ó, ele passou de uma temperatura TA. Desculpa. O gás aqui, nesse estado TA, nesse estado A, o gás vai ter uma temperatura de 36,5 Kelvin, tá? Então aqui a gente só analisou o estado A, a gente não analisou o estado B, igual nas outras situações. Quer dizer que eu não posso analisar o B? Pode, ó. A gente pode até fazer como um exercício aqui, ó.
Se no estado B eu tenho temperatura, aqui eu tenho a temperatura 300, tenho a pressão que é 1, mas não sei o volume, tá vendo aqui? Então você pode usar a mesma expressão nesse ponto para achar o quê? O volume, tá? Então você tem a pressão, que é 1, então você coloca 1 aqui, o volume deixa como variável, o número de mols é o mesmo, 2, que é o mesmo gás, o R continua sendo a mesma, e a temperatura nesse caso ele deu, que é 300. Joga na fórmula, isola o V e você vai encontrar qual que é esse volume, tá? Entenderam a ideia? A ideia da equação de Clapeyron é essa aí, beleza? Qualquer dúvida aí vocês podem chamar no WhatsApp ou por e-mail. Valeu, um abraço.